Que alegria podermos estar de novo aqui, celebrando ao Senhor. Quero pedir a você que abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 11 e o 12. Eu vou usar esta tecnologia maravilhosa que vocês têm aqui. Romanos capítulo 1, versículo 11 e o 12. Vamos dizer juntos o que está lá? Olhando aqui para a projeção, por favor, por gentileza. 1, 2, já. Ok. Volte lá ao 11, por favor. Versículo 11. Eu estava ainda hoje olhando este texto e pensando na vontade que Paulo teve de ir a Roma. Alguns historiadores dizem que ele não teve esse privilégio quando da fundação desta igreja. E ele expressa um desejo, dizendo àquela pequena comunidade que se iniciara, e dizem alguns com um número de 25 a 40 pessoas, ele expressa dizendo: desejo ver-vos. E você vai perguntar: ver-vos para quê? Porque sempre que eu tenho um desejo, este desejo corresponde a um objetivo. O que é que eu estou buscando com este desejo? E ele diz: desejo ver-vos para repartir convosco. Parece estar em voga aqui a ação da partilha. Mas ele quer repartir algo que não é tão simples. E que eu teria alguns temores em prometer. E que eu não prometeria. E que eu pensaria vezes antes de dizer o que ele disse. Ele diz: eu desejo ver-vos para repartir convosco algum dom. E o dom aqui não é uma doação. O dom aqui não é uma ação social. O dom aqui não é uma assistência dessa natureza para repartir convosco algum dom espiritual. Eu gostaria de perguntar: quem de nós aqui, em juízo hermenêutico são e profundo, temos condições de dizer: quero ver os irmãos da comunidade tal para repartir com eles algum dom? Eu pergunto, quando nós nos encontramos, repartimos o quê? Quando nós estamos juntos, repartimos o quê?
Você como jovem, quando você se encontra com alguém num grupo de bate-papo, de qualquer mídia que você tenha acesso, ou pessoalmente, você se encontra para repartir o quê? Seu eixo de conversação é qual? Sua linha de pensamento é qual? Sua propositura é qual? Seu acervo de conversa está fundamentado em quê? Você reparte o quê? Porque nenhum de nós nos encontramos na abstração, no sem sentido, no sem valor, no sem juízo, no sem porquê. Nós nos encontramos para. Você está aqui para quê? Sabendo que este encontro aqui, com este dia, com esta propositura, com este ideal, com este alvo é único. Amanhã você estará mais velho, depois de amanhã um pouco mais velho, e os alvos, as metas, os objetivos, as buscas, os interesses vão mudando. Mas hoje você quer repartir o quê? E ele diz, eu quero ver-vos, e ele fala de uma linguagem um pouco mais significativa, para comunicar-vos. É uma relação de comunicação. Quero comunicar-vos algum dom espiritual. E o Paulo não está falando aqui de emocionalismo. O Paulo não está falando aqui de gritarias. O Paulo não está falando aqui de músculos se movendo. O Paulo está falando aqui de profundidade de relação com Deus. Eu vou comunicar com vocês dom espiritual. E ele só pode comunicar se ele tiver. Se não tiver, não pode. E eu não tenho dom porque digo que tenho. Porque o dom é de Deus. E Deus não dá dom para ufania. Deus não ministra dom para você dizer que tem. Deus ministra dom para operar sua obra, seu reino e seu nome. Deus não ministra dom para valorizar você. Não, 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 não. Acaba com isso. Essa bobagem não existe. Deus ministra dom para glorificar o seu nome, para enaltecer a sua obra. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Um cara disse para mim, e é essa a linguagem que eu vou usar, disse para mim um dia desse: Messias, oi, o Senhor tem glorificado o meu ministério. Eu olhei para ele e falei: o Senhor não glorifica ministério de ninguém. Nem com relação ao Espírito Santo isso ocorre. Jesus disse ao contrário. Jesus disse, Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Porque Ele recebeu do que é meu. Ou seja, Ele vai me glorificar porque opera na obra da redenção que eu realizei. E Ele me glorifica porque eu redimi Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, a galera toda. Então quando Ele opera neles, Ele me glorifica, Ele me exalta, Ele me dá honras.
O Paulo não está falando de uma gravata ungida. O Paulo não está falando de um sapato de múltiplas cores. O Paulo está falando o seguinte: quando eu encontrar vocês, quando eu ver vocês, quando eu me assentar com vocês, eu vou comunicar a vocês algum dom espiritual. Aleluia. Quando eu encontro os membros da congregação que faço parte, comunico o quê? Tenho o que para oferecer? Estou propondo o quê? Nós estamos vivendo um século e um milênio vazio de propostas. Eu não estou dizendo que é um século e um milênio vazio de linguagem. É vazio de proposta. E no sentido concreto. Muita linguagem, muita fala, muito oba-oba, muita fantasia, muita aparência, muito estereótipo. Profundidade quase zero. Dom quase nenhum. E Deus está dizendo através de Paulo: quero ver-vos, desejo ver-vos, quero encontrar-vos para comunicar a vocês algum dom espiritual. Nós somos de confissão pentecostal. Sabemos o que significa dons. E tem dons no texto de Coríntios 12 que a gente nem aventa. Paulo diz que a administração é dom. Chama isso de dom. Se o sujeito administra bem, é dom. Se ele sabe administrar, é dom. Messias, eu fiz na academia o curso de administração. Antes da academia, o dom, a vocação, a chamada. E lá vai você para qualificar o dom. E você diz: louvado seja o nome do Senhor por isso. Engraçado. A gente aventa dom de língua. A gente aventa dom de profecia. Mas de administrar, não. Não, pastor, eu aprendi a administrar na academia. Na academia você aprendeu as regras. A vocação veio de Deus. Quem te leva para a academia é a vocação. Qual é o seu desejo? Qual é a sua intenção? Qual é a sua probabilidade? Qual é a sua tendência? A minha tendência, Messias, é direito. A minha tendência é medicina. A minha tendência é engenharia. A minha tendência é letra. A minha tendência, Messias, é qualquer outro curso desta área, é pedagogia. O que é isso? Vocação, 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 vocação. Quem dá isso? Deus. 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 Eu estou dizendo: te lança nos braços do Senhor e receba dons dele nesta noite. Para repartir convosco algum dom espiritual. Agora ele vai dizer um negócio que eu me amarro nele. Ele diz: para edificação mútua. Ele não pensa que sabe tudo, que tem tudo. Ele diz: quando você receber o dom que eu vou comunicar, você vai ser construído e eu vou ser construído. Nós seremos juntos construídos, eu e você. Deixa eu perguntar: que dom você tem para oferecer? Que dom eu tenho? O mundo precisa de pessoas que tenham dons. De pessoas que queiram estender a mão. De pessoas que queiram ajudar. De pessoas que digam: eu tenho um dom. Eu fico assim, alarmado, quando eu vou a um centro de atendimento médico e eu vejo cidadãos enfermeiros
e cidadãs enfermeiras. E independente de quem seja o paciente, lá estão eles. E eu fui a um atendimento médico um dia desse para interceder por uma pessoa. E eu vi naquele local 3 camas com 3 pessoas em condições muito sofridas. E eu fiquei pensando, eu não teria como laborar, trabalhar, ajudar, estar com essas pessoas. Eu não consigo fazer. Mas a enfermeira e o enfermeiro estavam lá. E Deus disse, isto é um dom. E quem dá isso sou eu. E quem dá isso sou eu. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Eu vi o irmão Mário ministrando aqui e propondo linhas para a educação. E o que é isso? Um dom. Eu vi César ministrando aqui e propondo linhas para a interpretação e para a teologia e para a filosofia e argumentos interpretativos. O que é isto? É um dom. Eu vi esses meninos hoje cantando aqui e celebrando. O que é isso? É um dom. Deus deu dons a vocês. E louvado seja o nome dEle. Eu estou vendo aqui dezenas e dezenas de obreiros à minha retaguarda, à minha frente e em todos os lugares. Você está aqui, por quê? Porque você recebeu de Deus um dom. Você recebeu a comunicação de um dom. Então celebre o nome do Senhor, porque Ele te deu dom. E contra isso, não há lei, não há sistema legal, não há quem exaura de você o dom, não há quem arranque de você o dom. Podem dizer, não vai conseguir e eu não vou deixar, o dom vai te levar. Eu gosto muito da história de José, ele tinha dons que se manifestavam por sonhos. E os irmãos disseram, vamos proibi-lo, vamos impedi-lo, não vamos deixar. Mas o dom é forte, o dom é poderoso. O dom leva onde as pessoas dizem que você não vai chegar. Eu estou dizendo, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Pode demorar, mas você vai chegar. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Você vai chegar. Eu visitei hoje meu preciosíssimo amigo, Antônio Silva Santana. E eu fiquei um tempo lá com ele e com a irmã Lourdes. E eu não podia ficar sem estar com eles. E eu percebi no rosto dele, quando olhou para mim, a alegria. E nós ficamos ali e conversamos. E como sempre, ele olhou para mim e disse, Messias, como está a sua agenda? Sabe do que ele está falando? Do meu sustento. Sabe o que ele está falando? Da preocupação que eu esteja bem. Sabe o que ele está falando? Messias, você está bem? Estou bem, pastor. Vim lhe ver. Mas o que mais me chamou a atenção não é isso. N vezes, durante todo o tempo que eu o conheço, eu sei que ele gosta de cantar. E eu fiz uma oração com ele e a irmã Lourdes, e a presença de Deus estava lá, e eu terminei a oração com ele cantando. E eu saí de lá com o coração quebrantado, dizendo, ninguém segura o dom, nem a doença pode anular o dom, porque o Deus dos céus é quem dá dom. Significa que nem eu nem você seremos parados por quem quer que seja. Não, não seremos.
na sua especialidade, na sua área de ação, na sua área de atividade. Se o dom que você recebeu foi comunicado por Deus, a limitação não impede, a limitação não proíbe, o dom não respeita a limitação, o dom se manifesta, o dom se manifesta, o dom se manifesta, o dom se manifesta. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Porque o dom se manifesta. É por isso que o Paulo disciplina em Coríntios 12, dizendo: são todos apóstolos porventura? São todos profetas? São todos mestres ou doutores? Não, cada um numa área específica. E eu gosto de ficar observando o dom de Deus que se manifesta em cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós. Eu estou dizendo, não faça competição com ninguém, você tem dom. Não fique com medo. Você tem dom. Só caminhe de cabeça erguida, você tem dom. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou dizer um negócio: vender você não te separa do dom. Te jogar na cisterna não te separa do dom. Te colocar na cadeia não te separa do dom. O dom vai continuar. E você vai chegar ao lugar onde o dom está dizendo que você vai. Quantos aqui já receberam de Deus um dom e podem celebrar o nome do Senhor? Vasculhe em você onde está o dom. E eu parto para o final dizendo o seguinte: eu acho Paulo uma graça, porque Paulo está mentoreando Timóteo e ele sabe das fraquezas de Timóteo, da humanidade do cara. Eu chamo Timóteo de filhinho de mamãe, porque foi orientado e foi educado pela avó e pela mãe. Toda a cultura cristã que ele tem veio da avó e da mãe. As sagradas letras, a Torá que ele sabe, foi a avó e a mãe que ensinaram. Então ele tem um monte de medos, ele tem um monte de nãos, ele tem um monte de traumas, ele não tem coragem para nada. Aí o Paulo diz: desperta o dom, acende o dom, acorda o dom, sacode o dom. Aí ele diz: dom de Deus, até aí ok, que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Significando que Paulo não coloca a mão sobre a cabeça das pessoas por colocar, não. Ele só coloca para comunicar dom. Cuidado com a sua mão quando você coloca a mão sobre a cabeça de alguém. Não saia colocando a mão aleatoriamente sobre a cabeça das pessoas, não. Só coloque a mão quando você tiver algo para comunicar. Aí coloque a sua mão sobre a cabeça de alguém. Colocar a mão não é um hábito. Não é quando eu tenho um dom para comunicar. E bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu perguntar a você, qual é o dom? Vou perguntar de novo, qual é o dom? Vou perguntar de novo, qual é o dom? Eu estou muito mexido, muito sacudido por um negócio. Eu me reúno com um grupo de pessoas de tempo em tempo. E um dia desse, reunido com eles, e reunido não para formatar a igreja, reunido para bater papo bíblico. É um grupo de pessoas de diversas áreas de atividade. E de tempo em tempo a gente se reúne em algum lugar e abre a Bíblia e ninguém é dono da verdade e da verdade última. E todo mundo vai conversar sobre uma temática X. E aí a gente chega a alguns denominadores. E eu já estava assim muito tempo sem ver esse tipo de operação. Lá naquela reunião veio um cidadão e uma cidadã que estavam indo lá pela primeira vez pelo convite de alguém. E eles trazem um filhinho.
e o filhinho tinha sofrido um mal, e o médico ainda não sabia definir que mal era, mas a mão ficou assim. E não estava se movendo essa parte dos dedos, estava para dentro. E a mãe veio e disse: seu Messias, o senhor pode fazer uma oração pelo meu filho? Eu estava sentado, porque nós estávamos assentados em uma roda de cadeiras para conversação, era só conversação. Eu olhei para a mão daquela criança, olhei para aquela mãe, para aquele pai, olhei para aqueles cidadãos, que um bom número deles não eram evangélicos, e pensei: eu vou fazer uma oração muito objetiva e vou encerrar e ok. Quando eu estou pensando isso, o Espírito comunica a minha consciência dizendo: ordena um milagre na mão dessa criança. Eu me avaliei e disse: não vou fazer. Não é crente, 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 não vou fazer. Eu tenho um nome, eu tenho uma história, não vou me expor. E eu estou ali entre fazer e não fazer, e o Espírito diz de novo: eu estou mandando você fazer. Aí eu disse: aquela mãe, chega mais perto. Aí ela chegou. Aí eu falei: estenda a mão da criança para mim. Ela estendeu. Eu peguei a mão da criança, cheio de carinho, e eu disse: Senhor Jesus, quem criou o corpo humano foi Tu. E quem deu movimento às mãos e ao corpo também foi Tu. Sensorial e motor é uma criação Tua. Nervos, tecidos, pele, tudo que existe no ser humano veio de Ti. Devolve o movimento. Eu estou pedindo, devolve. O Espírito falou: eu não estou mandando você pedir, eu estou mandando você mandar a mão voltar ao movimento. Aí eu disse: eu ordeno que essa mão volte ao movimento. Quando eu disse isso, os dedos do menino voltou. Tinha uma galera lá que se confessava ateu. Eles tinham dito para mim: sou ateu, só vim aqui porque o fulano me convidou. É meu amigo, é empresário, é não sei o quê. É engraçado, deixaram na hora de ser ateu. Estatelaram os olhos e disseram: E os crentes que estavam lá, aqueles que há tempo não eram renovados, começaram a falar em línguas. E como a gente estava num condomínio de casas, eu disse: gente, por gentileza, sem barulho. E eu estou encerrando aqui, estou indo embora. Aí aqueles que não entendiam, eu disse: seu Messias, o senhor vai explicar o que houve. Eu disse: hoje não. Hoje eu vou embora. Sabe por quê? Porque não foi eu, particularmente, quem fiz. Eu não quero eles me venerando. Eu quero eles louvando a Deus. Eu não quero eles pensando que eu tenho uma bola de cristal para fazer milagre. Eu não tenho. Se eles soubessem o embate que estava em mim, eles não pediam aquilo. E eu saí dali, fui embora. E desde aquele dia, quando a gente se encontra, eu pergunto àquele agrupamento que se confessava ateu: e aí? Não, eu creio, hoje eu creio. Eu estou dizendo: o dom opera prodígios. Eu estou dizendo: o dom opera milagres. Agora, para a edificação, para a exortação e para a consolação, só opera prodígio para glorificar a Deus, para glorificar a Deus, para glorificar a Deus, para glorificar a Deus, para glorificar a Deus. Se você orar dizendo: me dá dom, Senhor, para que vejam que eu prego, Ele não dá. Me dá dom, Senhor, para que vejam que eu sou, Ele não dá. Me dá dom, Senhor, para que me aplaudam, mas Ele não dá. Ele só dá dom para glorificar a obra de Cristo Jesus, redimindo pecadores. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Porque para eu foi bom? Foi bom porque eu estava muito tempo distanciado do sobrenatural.
César sabe, eu fui vezes e vezes e vezes e vezes a Curitiba com o irmão José Pimentel de Carvalho. E o velho dizia para mim assim: ei, sua mensagem está boa, mas está muito filosófica. Você está com pouca profundidade espiritual. Melhore a sua argumentação filosófica, sim, mas melhore vezes a sua espiritualidade. E ele assentado, já quase sem movimento, mas o velhinho era terrível. Ele ficava ali prestando atenção na tua mensagem e depois ele dizia: ei, irmão Mané, senta aqui. Aí eu sentava lá do lado. Aí ele me entregava um papel desse tamanho com alguns desenhos e algumas frases. Coisas que você precisa melhorar. Eu lia aquilo e dizia: como é que pode? E quando ele queria insistir, e ele via que eu não mudava, porque às vezes eu contrapunha. Dizia: não, tá bom, tá ótimo. Ele dizia: amanhã então você vai lá para casa. Eu ia lá para casa dele, aí ele dizia assim: Patrícia, você sobe, a Esté já arrumou um apartamento lá em cima, você dorme lá, Messias vai dormir aqui embaixo que eu quero conversar com ele. E eu não tinha coragem de dizer que não pro velho. Aí eu dormia lá embaixo, ele tinha uma cama daquela antigona, ele deitava na cama e um colchão no chão para mim. Só que quando batia 4:30 da manhã, ele dizia: ei, tá dormindo, cara? Aí eu abri o olho assim e dizia: velho não dorme mesmo. Aí ele dizia: toma um banho aí, levanta, que a gente vai orar. 4:30 da manhã, no frio de Curitiba, eu abria o chuveiro, ficava um tempão assim embaixo, deixava sair aquele sono, vinha para cá, ele também tinha ido para o banho, aí ele se ajoelhava numa cadeira e botava outra para eu me ajoelhar, e ali ele ficava. 5, 6, 7, 8, 8:30. Amém. Eu ficava sentado em cima do joelho às vezes, e ele reclamava: você não tem hábito de orar, senta em cima do joelho. Eu dizia: irmão Zé, o seu é dormente, não sente nada. Porque ele falava uma palavra agora, levava 5 minutos para dizer outra, e eu não sabia do que ele estava tratando, porque não deixava eu ouvir. E eu não podia falar alto, porque se falasse alto, ele dizia: tem gente dormindo, você não precisa acordar ninguém não, é só orar. Isso para mim foi de último valor. Você não vai receber manifestação de dons se não houver disciplina, dedicação, busca, interesse, comunhão, relacionamento, amplitude, oração, palavras. Mas se você tiver disciplina, haverão dons, haverão dons, haverão dons, haverão dons, haverão dons. Agora, todos esses dons, sob o regramento da palavra de Deus, nenhum deles para fora dela. Porque às vezes o que eu vejo é gente operando coisas como sinais fora da Escritura. Aí eu assevero com segurança: de Deus não vem. E de Deus não é. Mas eu estou querendo dizer a essa meninada, como nós precisamos da manifestação dos dons para viver nessa cultura, nessa sociedade e nessa cosmovisão. Para que as pessoas vejam em nós a presença de Deus, 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 de
Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu estou falando para que as pessoas vejam em nós a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Você vai comunicar dons, você vai falar dons, você vai manifestar dons, você vai realizar dons, porque o dom de Deus está em você, está em você, está em você, está em você. Então celebra o nome do Senhor, porque o dom está em você, está em você. Independente da sua idade, o dom está em você. Vou dizer de novo, o dom está em você. Não depende da sua idade, o dom está em você. Deixa eu dizer de novo, o dom está em você. O dom está em você. Presença de dom em você. Então celebre ao nome do Senhor, dizendo: o dom está em mim, está em mim, e ele será usado para glorificar a Deus. Amém. Jairo, e eu o chamo assim respeitosa e carinhosamente, ele sabe. É maestro. Eu sei disso. Eu tive o privilégio de estudar música. Eu sei pouquíssima coisa. Porque não desenvolvi. Me ensinavam e eu não conseguia alavancar. Ele não. O dom está nele. Quando o dom está em você, as coisas ficam fáceis. Não do ponto de vista de que você não estuda, mas do ponto de vista da compreensão. Do ponto de vista da sistêmica. Do ponto de vista do entendimento. Alguém olha e diz: eu não consigo entender quântica. Quem tem o dom diz: oh, que simples. Alguém diz: eu não consigo entender simetria tal. Alguém diz: ah, que maravilha. Alguém diz: eu não consigo formular tal coisa. E alguém diz: ah, que facilidade. Deixa eu perguntar. Qual é o dom? Vou perguntar de novo, qual é o dom? Pastor, é uma vocação profissional para a área tal. Ótimo. Parabéns. Mas o dom espiritual operando em você, qual é? O dom espiritual operando em você, qual é? Localize ele. Localize ele. Localize ele. Está ali as meninas do Jairo. Está ali a esposa dele. Tem dons? Tem. Custa para a gente o dom? Não. Custa para a gente a atividade. O dom não. O dom você recebe. A atividade é que custa. Oh, pastor, que peso é esse dom? Nada, dom não é pesado, não. Pesado é atividade. É Deus dizer, faça, e você dizer, não consigo. E Ele dizer, faça. Não pense que Deus vai te paparicar dizendo, ah, então não faz. Não, não, não. Deus vai dizer, faça. Ah, mas faça. 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 Deus está dizendo a você, faça. Se a porta não se abrir, não é problema seu, faça. E se o milagre não acontecer, faça.
E se eu sofrer, faça. Tem um texto na Bíblia que eu já li mais de 100 vezes. Bem mais. De Isaías 53. Já ouvi leituras nas mais diversas traduções. Mas esses dias eu estava em São Paulo e alguém leu e me saltou aos olhos uma questão. Era homem de dores. Para que você não reclame que só você tem dor. Era homem experimentado nos trabalhos, para que você não diga que só você trabalha. Era um de quem os seus patrícios escondiam o rosto. Para você não dizer que te ignoram e só você é ignorado. Ele diz, não, cara, essa tabela aí eu já passei, essa aí. Levanta a cabeça. Vou dizer de novo, levanta a cabeça. E vou dizer mais. Quando você diz, oh Deus, o que é que tu viu em mim? Eu sou um cara, eu vou falar de mim, eu sou um cara feio. Aí o Isaías diz, ele não tinha parecer nem formosura. Aí ele diz, eu também era. Estou dentro da tua régua. Aguenta aí que agora é a tua vez. Senhor, eu vou continuar com essa trabalheira toda. Vai, é homem de dores experimentado nos trabalhos. Deus está dizendo para você, desistiu do vestibular, por quê? Desistiu do curso, por quê? Desistiu do tecnólogo, por quê? Desistiu do fundamental, do ensino médio, por quê? Deus está dizendo para você, levanta a cabeça. Deus está dizendo para você, levanta a cabeça. Deus está dizendo para você, o mercado te chama, levanta a cabeça. Deus está dizendo para você, se qualifique, levanta a cabeça. Deus está dizendo para você, tenha coragem. E você vai dizer, mas eu tenho que me acordar cedo. Não tem problema, Jesus também foi assim. Você vai dizer, vai me custar muito, não tem problema, para Jesus também custou. Você vai dizer, eu tenho que batalhar até chegar. A firmeza é, tu vais chegar, tu vais chegar, tu vais chegar, tu vais chegar. E eu termino dizendo, não fique esperando que Deus vai levar para você o que você precisa. Ele não vai levar. Ele vai dizer, vem buscar. Ele vai dizer, prossegue para o alvo. Ele vai dizer, persevera. Eu li um comentário secular sobre a ideia do perseverar, que vem de um ente militar e de uma corporação militar, quando o comando dizia aos soldados, persevera. E à medida que eles davam um passo, o território para trás estava conquistado, era deles. E o comandante dizia, persevera, persevera. E alguns militares diziam, a corporação inimiga está na frente. E o comandante dizia, persevera, persevera, persevera. E mais um passo eles diziam, terra nossa, terra nossa, terra nossa, terra nossa, terra nossa. A Bíblia diz, perseverai na oração, perseverai na oração. Conquiste, 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 conquiste e conquiste. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Desculpa. Então caminhe, persevere. Mas eu orei um mês, e daí? E não veio. Ótimo. Persevera. A Bíblia diz, e perseveravam na oração. Nero está aí, eles, oração. Perseguição está aí, eles, oração. Batalhas estão aí, eles, oração. Pedro está preso, eles, oração.
O império está aí, eles, oração. Sabe qual foi o resultado? Aqueles que transtornaram o mundo chegaram. Perseverança. Chegaram. Perseverança. Chegaram. Perseverança. O que eu estou dizendo é o seguinte: você vai chegar à reitoria. Persevera. Você vai chegar ao tribunal como juiz, como advogado, como promotor, como procurador. Persevera. Caminha, 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 caminha. Você vai chegar como pedagogo àquela escola, aquele nível, aquela proposta. Persevera. Você vai chegar como jovem àquela empresa. Persevera, persevera, persevera. Um passo a mais, um passo a mais. A concorrência é meu inimigo. Um passo a mais. O concorrente está de pé. Um passo a mais. O concorrente está ameaçando. Um passo a mais. Quem é que vem aí? É Davi. Quem é ele? Está doido. Olha o gigante. Davi, persevero, 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 persevero. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Eu estou dizendo a você, persevere. Não sejamos uma geração Nutella. Não sejamos uma geração cristal. Bonito, mas fácil de quebrar. Tenhamos resistência. Vou dizer de novo. Tenhamos resistência. Eu estou encantado com o que vi hoje à tarde. Meu coração está saltando e batendo forte. Porque eu vi um ancião de 90 anos, que eu conheci tanto quanto vocês e vocês mais do que eu. Vítima de alguns procedimentos de enfermidade que tirou dele praticamente todos os movimentos. E que ofereceu lesões à sua memória do presente. Do passado, não. Mas que quando você ora, o dom se manifesta e ele canta. Dizendo, eu persevero. E eu pergunto, e você faz o quê? Com essa envergadura Nutella. Com essa envergadura cristal, com esse corpo mole. Eu estou dizendo, levanta a cabeça. Eu estou dizendo, pegue o currículo. Eu estou dizendo, encare o vestibular e saia do outro lado aprovado. Persevera. Aleluia. Eu pergunto, essa palavra falou com alguém? Ah, pastor, falou comigo. Você quer uma oração? Se quiser, venha aqui. E eu estou recebendo a liberdade para perguntar. Tem alguém aqui que porventura esteja afastado do Senhor Jesus? Porque parou de perseverar, mas está recebendo um chamamento nesta noite dizendo, olha o dom, persevera. Ou tem alguém que estava desanimando, mas quer voltar à atividade perseverando nela? Se tiver, eu quero orar por você. Levante-se do seu lugar e venha aqui. Ou você que está na rede, está nos assistindo em algum lugar do mundo, persevera. Pergunto, tem alguém? Você tem um desafio segunda-feira, o mês que vem, durante o ano. Precisa perseverar. Quer ajuda? Quer uma oração? Saia do seu lugar. Mas faça isso agora. Isso, é assim mesmo. Por que eu tenho que sair, Messias? É a demonstração de fé.
É a operação da sua fé. Eu vou pedir que os irmãos estejam em pé, por favor. Tem alguém mais? Pergunto, tem alguém mais? Uma ação de Deus pode estar decorrendo na sua direção agora. Uma ação de Deus pode estar vindo na sua direção agora. Uma ação de Deus pode estar resolvendo 1/10 de coisas para você na sua história e na sua vida. Mas você precisa se levantar e dizer: eu quero perseverar. O Espírito do Senhor está tangendo. E eu estou ouvindo os pastores aqui dizendo: toca cada um, manifesta-te em cada um, opera em cada um. E Deus está fazendo, porque você vai perseverar. Messias, mas eu não sou jovem. Vem porque a mão de Deus vai fazer por você. Messias, eu sou pai, eu sou mãe. Venha, porque a mão de Deus está estendida sobre você. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Há desejos, há necessidades, há quereres, os mais diversos aqui. E pelo mundo inteiro, há pessoas linkadas agora, que estão sendo atendidas, que estão sendo resolvidas, que estão sendo tocadas, que estão sendo operadas pela presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Amém. Aleluia.